Pessoas como nós são chamadas de loucas. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. A gente sonhou alto e sacrificou muito para alcançar um objetivo maior: tirar um sonho do papel e empreender. Talvez você não nos conheça pelo nome, mas as marcas que carregamos em nossos cartões de visita, essas dispensam apresentações. Agora, formamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo, um time de grandes visionários com um novo propósito: levar o Brasil e a América Latina a outro patamar através do empreendedorismo. Estamos aqui para ser o motor de uma nova era, compartilhando conhecimentos com aqueles que têm uma boa ideia e aquele brilho no olhar. Pessoas exatamente como você. Então, quem é o louco agora? Turma de mentoria do Instituto Êxito de Empreendedorismo, mentoria para empreendedores empresariais. Começou em março de 2022, com aulas online semanais e um encontro presencial por mês em São Paulo, para transmissão de conhecimento, muita troca de experiências, muito network, conexão, relacionamento e muita superação de adversidade, onde os mentores empreendedores que já caminharam um caminho árduo do sucesso e da prosperidade ensinaram aos mentorandos, os empresários mentorandos, como encurtar o caminho, como chegar ao sucesso, à prosperidade e à escalabilidade do seu negócio, a aceleração do seu empreendimento empresarial. A gente fala de mentalidade de trabalhabilidade, a gente está falando de mentalidade empreendedora. Igual o Janguier, que eu respeito, admiro, ele conseguiu reunir um timaço desse, né? Então, qualquer momento que vocês quiserem abordar e conversar, estou disposto e totalmente focado nesses 5 dias por vocês aqui. Um evento sensacional, de experiência. Agora estamos participando aqui de uma caminhada exclusiva com o Janguier Diniz, sensacional. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. Você que quer ter uma experiência que eu estou tendo aqui no MX, participe, seja obstinado que dá! Pode obstinar! A alma do negócio é o produto. Igual uma pessoa, eu não enxergo a sua alma, eu enxergo o seu corpo. O corpo é o marketing, a alma é o produto. A alma tem que ser muito boa, o corpo tem que ser muito bom. Eu devo investir no Piccoli, que é mais conhecido em todas as instituições de justiça, ou na marca? Quem gera conteúdo e quem reposta? Pessoas se relacionam mais com pessoas na internet. Porque é uma troca, sempre a gente também pode aprender com os mentorandos. Então é uma conversa. Eu acredito que fora desse horário, almoço, café, nas pausas, você pode aproveitar de forma estratégica, porque você dedicou 5 dias aqui para você vir aprender, evoluir, extrair ao máximo, e é o que os mentores também têm como ideia, como objetivo aqui, dedicar, separar esses dias para agregar valor, para se entregar mesmo para os mentorandos. Então, de fato, é fazer as perguntas certas, ter clareza do que está precisando, do que quer, em que momento está e aproveitar o máximo possível das pessoas que estão presentes aqui. Eu tenho experiência em mergulho. Sabe que eu já mergulhei? Já mergulhei em dívida, mas saí dela facilmente. O negócio é mentalidade. O Êxito Mentor Experience é uma experiência totalmente diferenciada do início ao fim. Primeiro porque é um ano todo de acompanhamento.
São mais de 70 mentores que fazem parte do programa. Cada um com seu know-how, cada um com seu expertise, que vão trazer informações sobre o universo do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, tendências, metaverso, tudo que você tiver dificuldade aqui no Êxito, você vai encontrar soluções. Quando eu vou fazer um lançamento, por exemplo, eu gravo 100 vídeos diferentes e eu vou soltando. E eu vejo, isso aqui quando eu falo desse jeito, se a pessoa está travada, é isso que conecta com ela. E aí eu vou nessa linha, eu começo a trabalhar as linhas que mais conectam. Cara, participar do Mentor para mim foi surreal. É muito importante você ter mentores para nortear, para te dar a claridade do teu caminho. Porque com o mentor fica muito mais fácil, porque você economiza o bem mais precioso, o ativo mais importante, que é o tempo. Está sendo extraordinário. Acho que não conseguiria nem expressar em palavras a gratidão que eu tenho de estar aqui, porque são grandes mentes, grandes mentores, pessoas que eu admiro há anos. Eu poder estar de frente a frente com eles é extraordinário. Essa experiência que você está tendo aqui de acesso a pessoas que já chegaram lá, que já chegaram no milhão, no bilhão. Então eu acho que só depende da gente e tu sai daqui com uma bateria carregada, com energia super positiva e com muito entusiasmo para colocar em prática todo o aprendizado. O Êxito Mentor Experience é um projeto tão relevante, tão importante, porque ele transforma vidas. As pessoas que fazem parte deste modelo, deste evento aqui, dessa imersão, né? Além de elas terem benefícios de transformarem suas próprias vidas, elas estão transformando a vida de outros empreendedores. Só que vem pra cá e compra e tá aqui ajudando e participando. A convivência. Olha, que expectativa hoje. Esse sábado maravilhoso, a gente vai sair com um monte de mentores e mentorandos. Imagina, lá no mar, lá naquelas ilhas, né, flutuantes que aparecem aqui. E eu quero contar para vocês que eu tô tão ansiosa que a gente vai poder fazer trocas na diversão, na comunicação, num ambiente agradável que pode sair da rotina e é onde sai mais negócios, é onde a gente está descontraído. E, gente, quando eu imaginei que já tinha visto de tudo e aprendido de tudo, não, aí vem esse espetáculo, essa mentoria on board, que é simplesmente sensacional. É uma experiência que todos deveriam ter o direito de poder aproveitar e ter, porque é massa, como falam vocês, os jovens. Eu agradeço muito ao Janguier de dar essa oportunidade e a todos os mentorandos e mentorados que, de uma maneira ou outra, estão me adicionando muito na minha vida em termos de conhecimento e experiência de vida. Eu entrei aqui com um segmento, hoje eu já estou atuando em 3 e agora é só o céu é o limite. Próprios mentores, nós já contratamos alguns para ser consultores nossos e hoje eles estão nos apoiando lá, jurídico, financeiro. Estão trazendo a expertise dele no ambiente de trabalho e colocando na nossa empresa. O conhecimento que eu absorvi delas, né, e que eu consigo contribuir também, e também decisões, né, decisões e planos estratégicos para já implementar. Eu quero que isso se torne para sempre. Vamos manter uma aliança, porque não é só 6 meses que vai mudar a sua vida. É uma continuidade, é decidir. Quando você sobe um nível, você merece estar nesse nível, só que tem um outro degrau. Realmente, pessoal, você veio para cá, você adquiriu uma frequência. Se você sair desse lugar, sua frequência vai diminuir. E eu tô trazendo quem eu posso, gente, porque a gente tem condições de mudar esse país através da educação, através do empreendedorismo. Valeu, Carol! O momento aqui foi uma realização para a vida da minha família. Eu sou o único da família. Agradecer os patrocinadores do evento aqui da imersão, né? A Ensinar de Cláudio Castro, a Mobai de Lilian Prime, a Dux de Marcelo, a Agência 1 de Luiz, que é fundador também do Instituto, a Rota do Mar, Arnaldo Xavier estava aqui até há pouco tempo, Preenda do Fábio, a Facite da Carol, a empresa Seu Boné, teve gente brigando por boné aqui, né? E também a Atom da Carol Paive. Quero dizer que foi para mim extraordinária essa mentoria de 6 meses. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com os mentores. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esses momentos que tivemos juntos. Vamos ter muitos momentos ainda para o futuro.
agradecer todos os mentores por esses momentos que tivemos juntos e todos vocês e pedir que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Beijo no coração e seja obstinado que dá! Então, meu amigo, o Êxito Mentor Experience tem esse objetivo. O objetivo de impulsionar a vida dos mentorandos, mas, sobretudo, acelerar e escalar os negócios, os empreendimentos, as empresas do mentorando. Se você quer participar, entra aí no site www.institutoexito.com.br e participe da turma de 2023, porque vai transformar a sua vida, a sua história, seu destino e vai acelerar o seu negócio, vai impulsionar, vai fazer com que você escale o seu empreendimento, a sua empresa. Conte conosco, firme o passo, pega o ritmo e seja obstinado que dá. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2022. Eu sou Alisson Zigulich e hoje a gente vai falar sobre como levar o seu negócio ao próximo nível. Eu comecei muito cedo, eu comecei com 12 anos como programador, depois fui para a venda de qualquer coisa que tu imaginar, porque basicamente, quando eu tinha aí por uns 12, 13 anos, os meus pais criaram uma regra lá em casa que era muito simples. A gente dá tudo aquilo o que tu precisa, mas dá aquilo que tu quer. Ou seja, imagina que furou o tênis. Eu vou numa loja e eu tenho que comprar um tênis novo. E basicamente tem dois tênis, o de 50 e o de 300 reais. Aí o que acontece? Obviamente o de 50 reais está garantido, mas se eu quisesse o de 300, eu teria que inteirar esse dinheiro. Isso foi muito bom, querendo ou não, para mim, porque me colocou dentro de um processo de aprender a vender coisas. Então, durante a minha infância eu vendi hamster, adestrei cachorro, formatei computador, eu fiz tudo o que possa imaginar que podia vender naquela idade. Fui vendendo, com 16 anos me emancipei e fui direto para montar uma agência de marketing digital. Comecei aí e durante dos 16 ali até os 24 foi o tempo que eu demorei para crescer essa agência. Consegui aí, quando eu vendi essa agência, ela tinha talvez uns 30 colaboradores, tinha 350 clientes ativos em todo o país. Basicamente, eu comecei muito cedo e fui para dentro de uma agência. E esse talvez foi uma das coisas que mais foi importante dentro da minha trajetória e é justamente o que eu vou mostrar aqui. Como levar o seu negócio ao próximo nível. Por quê? Dentro da agência e depois com experiências de outras empresas que eu fui comprando, aprendendo a evoluir ela e escalar ela o mais rápido possível para vender ela depois de 6, 8, 10 meses, eu aprendi algumas táticas, algumas estratégias específicas que podem ajudar o teu negócio a ir para um próximo nível muito mais rapidamente. E para te ensinar sobre isso, eu quero te mostrar sobre esse padrão. Basicamente, nesse padrão, tu está enxergando uma linha, uma barra, né, de crescimento e uma linha do tempo embaixo.
E aí tu vai ver alguns padrões aí, tipo, basicamente tu tem um ponto zero quando tu começa, aí tu passa um tempo pensando sobre o negócio, será que eu vou fazer, será que eu não vou, como é que eu vou ajustar ele? Em algum momento tu dá aquele start. Obviamente esse gráfico está mostrando um tempo exato de crescimento, um crescimento grande, mas esse crescimento pode ser pequeno, pode ser grande, depende da tua estratégia de abertura. Agora, um ponto importante sobre isso. Quando tu começa, tu vai ver que tu tem esses padrõezinhos, né, de crescimento ou queda. E eu quero falar sobre eles porque eu descobri algumas coisas escalando alguns negócios que podem te ajudar muito. E aí vamos lá, se a gente olhar esse gráfico sem essas médias de faturamento, porque é basicamente se tu estivesse olhando esse gráfico anterior como se fosse os últimos 12 meses ou os últimos 24 meses dentro do teu negócio. E se tu olhar ele assim, obviamente, tu vai ver essas médias de faturamento sendo demonstradas no gráfico. Quando eu venho para o padrão mesmo, quando eu venho para esse gráfico aqui, vocês vão conseguir ver uma linha reta, que é a linha que a gente vai chamar de escalada, a gente vê uma queda e a gente vê um platô. E eu quero falar sobre elas porque eu tenho certeza que isso pode mudar o teu jogo. E aí tem uma frase que eu escrevi há algum tempo atrás que é: se você quer ganhar um jogo, precisa entender as regras desse jogo. E eu vou te mostrar algumas das regras que eu aprendi sobre esse jogo de escalar negócios, tá? E o primeiro padrão que é muito importante que tu entenda para conseguir dar crescimento mais rápido ao teu negócio são as escaladas. As escaladas são aqueles momentos dentro do teu negócio onde tu vai gastar todos os recursos, né? Tipo, tu vai gastar mais recurso financeiro, mais energia, mais recurso humano, as pessoas vão ficar cansadas. É aquele momento onde tu gera estresse sobre a tua estrutura. Quer dizer, imagina que tu tem um negócio hoje que tem 10 colaboradores, 5 colaboradores, e tu começa a tentar escalar ele. Imediatamente, quando tu colocar velocidade, quando tu colocar pressão numa estrutura, tu começa a ver as coisas acontecendo. Por exemplo, algum processo que funcionava em algum momento para de funcionar, um processo de atendimento, processo de vendas, qualquer coisa. A quantidade de pessoas que tem dentro da empresa já começa a ser insuficiente para aquele crescimento que tu está buscando. Então, assim, a gente percebe rapidamente quando a gente está numa escalada, porque começa a gastar muito os nossos recursos, né? Imagina o seguinte, que sempre que se tu sentir essa pressão dentro da tua empresa, sentir que a tua estrutura está recebendo muita pressão, tu percebe que provavelmente tu está numa escalada. Se tu olhar para o teu financeiro, para o histórico financeiro, tu vai ver se tu estava em crescimento ou não. Tu pode não estar em crescimento, e eu vou mostrar sobre isso também. Agora, uma dica aqui, que eu mantenho para todos os meus negócios. Eu já escalei algumas indústrias, pet shop, rede de hotéis, qualquer coisa que tu imaginar, eu já participei de pelo menos uma ou duas fases de crescimento daquele negócio, daquele tipo de negócio. E aí uma regra que eu mantenho para mim, e que eu aplico em todos os negócios hoje, tem indústria de café, tem tipo empresa de software. Em uma das minhas empresas de software, a gente tem há 19 meses e a gente está com 154 mil sites em mais de 60 países. Quer dizer, em 19 meses a gente teve um crescimento muito grande. E eu apliquei essa mesma regra, que é, eu uso janelas de imersão no meu negócio. O que significa isso? Significa que, imagina que tu quer começar a crescer nos próximos 15 dias. Tu está estruturando uma estratégia, organizando, e nos próximos 15 dias tu vai começar a escalar. Tu tem que ter a clareza de quanto tempo tu vai se manter nessa escalada. Quer dizer, eu vou me manter 30 dias, 60 dias, 90 dias? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas é importante que tu entenda. A escalada é muito legal, né? É uma indicação minha que tu tem um período. Quer dizer, por quanto tempo eu vou escalar esse negócio até entrar novamente em um platô. Que a gente vai falar sobre isso também. Agora, nem toda escalada é igual. Alguns negócios, né? E alguns tipos de estratégias, principalmente a estratégia, ela vai definir o ângulo de crescimento. Quer dizer, em algumas empresas tu vai conseguir ângulos de escalada rápida, tu vai escalar muito rapidamente o negócio. Em outros tipos não. Por exemplo, vamos imaginar que tu tem uma indústria e eu te peço, olha, vamos dobrar o tamanho da tua indústria em 60 dias. Isso é impossível, porque na maioria dos casos tem que comprar maquinário, tem que contratar um monte de gente, tem que treinar. Quer dizer, o processo para escalar, ele, mesmo que tu tenha uma estratégia que te dê muita escala, tu quebra o negócio, ou tu não consegue entregar as coisas. Então tu, estrategicamente, tem que definir. O meu negócio, nesse momento, ele sustenta uma escalada rápida ou uma escalada lenta. Isso é importante. Aí uma questão que é bem relevante aqui dentro, desse contexto. Se está tudo tranquilo dentro da empresa, quer dizer, tu tem controle total, você não está crescendo rápido o suficiente. Isso foi uma outra regra que eu aprendi sobre as escaladas. Quer dizer, Alisson, eu quero escalar o meu negócio, eu quero construir um negócio ou aumentar muito o tamanho do meu negócio. E eu, basicamente, estou aqui te mostrando alguns padrões disso.
Só que o que tu tem que perceber? Se tu estiver considerando que hoje, não, Alisson, hoje o meu faturamento está crescendo. Eu olhei para os últimos 3 meses aqui no meu financeiro e eu vi que eu estou em crescimento. Se está tudo tranquilo dentro do teu negócio, está tudo sob controle, provavelmente está crescendo mais devagar do que tu poderia. Esse é um ponto muito interessante a olhar sobre a liderança, quem são os líderes que estão tocando esse negócio, né? É durante os momentos de escalada que a gente descobre nossos pontos fortes e fracos e também do nosso negócio. E esse é um ponto muito interessante também, porque o que eu aprendi há algum tempo e montando algumas empresas e vendendo elas, é justamente que quando a gente está crescendo, a gente percebe a maior parte das falhas. Só que, aí vem o detalhe, a maior parte dessas falhas não está relacionada só ao negócio, e sim à liderança. Por quê? Uma das coisas que eu fazia ali pelos 24 até os 27 anos era, eu entrava com um contrato dentro de alguma empresa, comprando 10, 20% dela, só que eu teria aquele valor se eu batesse um crescimento específico, uma taxa de crescimento específica, ou um volume de crescimento específico. E o que eu descobri? Que eu sempre entrava em empresas que estavam em uma média de faturamento. Eu vim de cidade pequena, eu entrava numa empresa, ela estava faturando entre 40 até 80 mil no máximo. E o meu foco era chegar ela em 100, 250, no limite. Então, eu tinha que subir esse faturamento. O que eu descobri sobre mim eu sempre pegava empresas na mesma média e levava até a mesma média. Por quê? Porque é o que eu sabia fazer. Eu sabia que normalmente uma empresa que estava faturando 40, 80 mil, ela tinha alguns problemas. Por exemplo, ela não saberia gerar a própria demanda. Ou seja, ela não sabia exatamente como, se eu pedisse para ela assim, aumenta 20% do teu faturamento. Ela não sabia o que fazer exatamente, entende? Normalmente ela ia para estratégias como dar um desconto, alguma coisa que muitas vezes até aumentava a quantidade de venda, mas baixava, tipo, muito a lucratividade e tudo mais. Quer dizer, ela não sabia controlar a demanda. Um outro problema que muitas delas tinham era com contratação, com criação de cultura e tudo mais. Então, tudo isso, eu sabia que mais ou menos eu consertando, eu teria um crescimento. Criar uma ou duas estratégias que eu conseguisse um aumento de faturamento e, ao mesmo tempo, organizasse a estrutura interna para dar vazão para aquilo. Com pequenas alterações, eu crescia aquela empresa rápido. Só que, por que eu não passava de 200, 250 mil de faturamento em nenhum desses negócios? Porque é até onde eu sabia jogar. Então, o que eu fui percebendo com o tempo eu sei jogar até aqui. E quando chega nessa fase e tem desafios diferentes para contornar, eu já não sei mais passar disso, entende? Então, é durante os momentos de escaladas que você descobre os pontos fracos e fortes seus e do seu negócio. Isso é muito importante. Agora, vamos lá. Primeiro padrão, as escaladas. Todo negócio vai passar por escaladas. Um outro padrão que tu não vai querer passar, mas provavelmente tu vai passar em algumas vezes, são as quedas de performance. Essas quedas, elas podem ser grandes ou pequenas. E elas podem acontecer principalmente quando tu está transitando entre uma escalada e um platô, quer dizer, eu estou escalando, quando eu tento parar um pouquinho para organizar a casa, eu tenho uma pequena queda de faturamento. Isso pode acontecer e acontece na maioria dos casos. Mudança de mercado, quer dizer, o mercado mudou de alguma forma e eu tenho uma queda. Pode acontecer erros na estratégia de produtos e serviços que eu tenho e eu tenho uma queda muito grande, que eu vou mostrar um exemplo aqui. Falta de estratégia de venda contínua, quer dizer, eu não tenho nenhum tipo de estratégia dentro do meu negócio que mantenha clientes entrando todos os dias. Eu tenho uma estratégia que a cada 3 meses eu rodo e ela gera um pico de faturamento e depois no outro mês eu tenho aquela diminuição de novo. Ou até grandes falhas dentro da gestão do teu negócio podem gerar essas quedas, obviamente, né? E aqui tem um ponto, ó. A tua queda pode ser assim ou pode ser assim. Depende muito de como que tu tá levando isso. Porque para alguns negócios, ou alguns negócios vão lidar com essa estrutura muito mal. Quer dizer, eles vão ter somente estratégias que geram picos de faturamento. Ou eles não sabem gerar uma boa estrutura de produtos, uma boa estratégia de produtos e serviços que vai fazer com que o mesmo cliente compre muitas vezes. Ou seja, ele consegue vender para muita gente, essa galera compra e ele não vende mais nada. E no outro mês, se ele não rodar a mesma estratégia de novo, ele tem aquele 0 de faturamento ou um faturamento muito baixo no próximo mês, tá? Então a gente falou sobre as escaladas, a gente falou sobre as quedas. Agora, um dos padrões mais importantes e um dos que a gente tem mais medo, mas que não deveria ter tanto, que é o platô. O que é o platô? O platô é aquele momento onde o teu negócio se mantém numa média de faturamento. Ou seja, imagina que tu cresceu, tu abriu o teu negócio, cresceu, aí chegou numa média de 10, 15, 20 mil de faturamento, um negócio local, ou um outro negócio chegou a 100, 200, 250 mil de faturamento, e quando chegou nessa média de faturamento, ele estagnou. Quer dizer, por mais que as pessoas façam mais esforço e tentem coisas diferentes, ainda assim, ele fica naquela média.
Então, para uma pessoa identificar isso rapidamente, ela deve olhar para o seu financeiro. Se tu pegar um relatório dos últimos 6 meses do teu financeiro, tu vai ver mais ou menos uma linha reta lá, quer dizer, com aquelas variações, né? Mas tu vai ver uma linha reta, ou não, tu vai ver uma escalada, ou não, tu vai ver uma queda. O que está acontecendo dentro do teu negócio? Tu tem que entender muito bem cada um desses padrões e estar totalmente consciente para quando eles acontecer, seja de forma estratégica ou não. E eu já vou explicar sobre isso. Agora, um platô, para que serve? Né? Serve para organizar o teu negócio, quer dizer, eu escalei, cresci meu negócio, agora eu tenho que organizar ele. Para gerar recurso financeiro, porque muitos negócios, na hora da escalada, gastam muito dinheiro para crescer. Quer dizer, alguns negócios, para vender um produto de 100, acaba gastando 120. Por quê? Porque ele está gerando clientes para dentro da estrutura, para depois ele ganhar no longo prazo, seja vendendo outros produtos e serviços, ou até sendo tipo uma recorrência, algum produto que venda recorrência, algum serviço de recorrência. Se preparar para uma nova escalada, um platô é muito importante para isso, e até para fazer melhorias nos processos dentro da empresa, ou até na equipe, né? Contratar, treinar, demitir. Então, os platôs eles são muito, muito importantes. E, normalmente, a gente até enxerga ele com maus olhos. Por quê? Porque, normalmente, o que acontece numa empresa? A gente escala, chega num momento que não passa mais dali. Ou seja, não é um platô estratégico, eu não parei ali para organizar as coisas. Aconteceu. E, simplesmente, eu estou mantendo o mesmo nível de esforço, mas o faturamento é muito mais baixo. Então, o que a gente tem que entender? Que o platô ele serve para organizar a casa. Então, eu mesmo, por exemplo, essa empresa que eu citei, que é a Great Pages, que é um software para criação de sites e landing pages. Nesse site, nesse software, a gente cresceu muito rápido. Só que o que a gente fez? A gente fez 5 ciclos de crescimento. Quer dizer, 5 escaladas e eu parava no platô. Mais uma escalada, parava no platô. Então, em 19 meses, a gente parou 5 vezes em platô. E a gente sabia disso, a gente escolhia parar. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que organizar coisas dentro da empresa para continuar crescendo. Seja porque eu tinha que adaptar uma estratégia, porque a estratégia atual ela não me levaria muito longe, que é o que acontece na maioria dos negócios. Tu está usando uma estratégia que tu não conseguiria gerar o dobro de resultado com essa mesma estratégia. Vai precisar de outra ou adaptar ela. Ou seja, até porque eu tenho que adaptar alguma coisa no meu produto, na minha equipe, no meu processo. Então o platô é extremamente importante quando ele é usado de maneira estratégica. Se ele acontecer ao acaso, provavelmente tu vai ficar apavorado tentando fazer de tudo para sair dele. E às vezes tu pode estar nele há muito tempo, talvez anos, e eu conheço muitos negócios e já lidei com muitos negócios assim, que eu encontrei um negócio estava 5 anos, 4 anos, 3 anos na mesma média. Quer dizer, não é exatamente na mesma média, mas é mais ou menos, tá? Agora, um platô. Eu encaro muito o platô dessa maneira, como se fossem níveis dentro de um jogo. Então, cada platô é como se fosse um nível. Então, eu tenho o nível 0, que eu não tenho negócio, depois eu tenho o nível 1, que é a primeira vez que eu tranco numa média de faturamento, ou eu escolho parar para organizar as coisas, nível 2, nível 3, nível 4, tá? E um ponto importante sobre o platô, normalmente ele define a maturidade ou até a saturação da estratégia que está usando hoje. Ou seja, vamos dizer assim, Alisson, eu quero escalar. Tu falou aí que tu ia ensinar a gente a escalar o negócio, a levar o nosso negócio a um próximo nível, né? Eu quero sair desse nível que eu tô e ir para um próximo. Agora, como é que eu faço isso? Uma das coisas que bem provavelmente está acontecendo no teu negócio, se tu tá vendo que tu tá num platô, é que a tua estratégia provavelmente estagnou. Quer dizer, o que tu faz até agora para gerar novas vendas, gerar novos clientes, não está gerando mais do que tu gostaria, mais do que sempre gerou, do que gerou nos últimos 6 meses, talvez. E tu vai ter que fazer alguma coisa. E essa coisa é normalmente criar uma boa estratégia. E é por isso que eu vou te mostrar daqui a pouquinho como é que tu cria uma estratégia para o teu negócio, para passar para esse próximo nível. Mas antes eu preciso explicar esses padrõezinhos aqui que vão acontecendo na tua escalada. Vamos lá. Agora, tem uma pergunta que me fazem muitas vezes quando eu falo sobre platô, né? Tá, mas Alisson, eu organizo o meu negócio para crescer ou porque eu cresci? Quer dizer, eu estou com 0 funcionários, mas eu quero chegar à minha empresa a tanto de faturamento. E para ter esse faturamento, eu vou precisar de talvez 3 funcionários. Aí tem um primeiro ponto. Quando tu marca da onde até onde está indo, tu tem que marcar uma coisa que é possível para o teu negócio. Quer dizer, que tu consegue fazer dentro de um ciclo de crescimento. Então, isso aí tem uma questão importante. A segunda questão importante é, não existe uma regra específica para quando a gente faz as coisas. Porque muita gente vai dizer assim para ti, não, ó, é obrigatório que tu arrume depois que tu gerar demanda. Para alguns negócios, se tu gerar uma demanda absurda e depois tentar organizar a casa, tu quebra. E para outros não, isso é melhor, né? Tipo, é melhor gerar demanda e depois organizar a casa. Então tu tem que olhar para o teu negócio e se perguntar o que para ti faz mais sentido. Agora, ainda sobre o platô. Você lembra que eu falei que o platô não é exatamente uma linha reta? Por quê? 2 questões aqui. Primeira é que o platô é uma fogueira. Então, quer dizer, tu vai ver essa média de faturamento, tá? Então, além de ele ter essa média, ele ser representado assim,
ele é quentinho, ele é confortável. Então, normalmente, quando a gente chega em um platô, a gente tende a ficar. Principalmente porque é dolorido escalar um negócio, né? E quando a gente chega num platô, principalmente naquele platô onde tu já tem o salário que tu quer, tu tem o prolabore que tu quer, tu já tem a receita que tu gostaria dentro do teu negócio, normalmente ali fica extremamente confortável e a tua tendência é ficar ali. Só que agora, alguns pontos sobre ele. Primeiro, ele é uma queda lenta. Ou seja, no curto prazo, quando a gente olha um platô de um negócio, uns 3, 6 meses, 8 meses, 1 ano, tu quase não vai ver uma variação muito grande da média inicial para a média final. Mas no longo prazo, ela aparece. Então, quer dizer, o teu negócio está sempre crescendo ou morrendo. Então, tu tem que ter essa consciência. O platô é muito bom no curto prazo, porque ele te dá tempo e energia para focar nas coisas que tu precisa organizar dentro do negócio. No longo prazo, ele é destrutivo, porque ele faz tu se encolher. Aí um exemplo prático. Imagina todo mundo tem uma padaria, um mercadinho perto de casa, certo? Imagina que tu tem um mercadinho perto da tua casa e nos últimos 5 anos tu passa lá ou vai até ele todos os dias ou praticamente todos os dias e o que tu vai perceber? Que talvez nos últimos 3, 4, 5 anos que tu vai lá, ele tá do mesmo jeito. Quer dizer, normalmente até as mesmas pessoas. As mesmas pessoas, mesmo tamanho, mesma estrutura, os mesmos móveis, é tudo igual. Por quê? Tá num platô, entende? Só que no longo prazo, tu vai ver que não tá exatamente igual. Quer dizer, no primeiro ano, estava um pouco mais limpo as coisas. No último ano, está um pouco mais sujinho. Por quê? Nós, como empresários, quando a gente está montando um negócio, quando o faturamento baixa, a gente tende a se encolher e se adaptar a ele. Então, no primeiro ano, a média, vamos imaginar esse mercadinho, a média de faturamento estava em 30 mil. E aí, o que aconteceu? Passou um ano e a média de faturamento já está em 28. Depois, a média de faturamento está em 26. E vai baixando. Da onde tu tira esse dinheiro que não está entrando? Dos custos. Então, o que tu vai fazer? Vai começar a cortar custos. Não precisa limpar a placa do mercadinho toda semana. Vamos limpar uma vez a cada mês. Passa mais um tempo. Agora não precisa limpar todo mês. Vamos limpar uma vez a cada 6 meses. Não vamos trocar os móveis. Quer dizer, a gente se adapta ao ambiente. E a gente vai encolhendo. No longo prazo, isso normalmente quebra a empresa. Por quê? Ela vai se afundando tanto a ponto de não fazer mais sentido, né? Tipo assim, tu não consegue mais tirar lucro dela praticamente. Do outro lado, tu enjoa do negócio. Quer dizer, eu já conheci muitos empresários que basicamente enjoaram. Disseram assim, cara, já tô há 6 anos nesse negócio. E se tem alguém aí me ouvindo, e sabe o que eu tô falando? Ficou 4, 5, 6 anos no mesmo negócio, na mesma média de faturamento, chegou a enjoar. Quer dizer, disse assim, cara, não quero mais esse negócio, não aguento mais ver para ele, não aguento nem entrar mais no negócio. Tanto é que normalmente nesses casos a pessoa se desfaz a troco de banana do negócio, porque não entende o que tem que fazer para sair. E como passou muito tempo fazendo esforço para sair daquela média, a pessoa cansa e diz, não é para mim, vou para outra ramo de atividade ou vou trabalhar com outra coisa. Então é importante, platô no curto prazo é ok, ele organiza as coisas. No longo prazo é destrutivo e pode até quebrar o teu negócio. Tanto é que a gente diz, nenhum negócio quebra do dia para a noite. Quer dizer, a grande maioria não. Eles vêm quebrando. Chega num momento que ele é inviável. Mas ele foi quebrando nos últimos 6 anos, talvez. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Em alguns negócios pequenos, talvez veio quebrando nos últimos 6 meses. Mas ele vem um tempo baixando essa média até realmente a gente ter a falência do negócio. Tá? Agora, algumas questões importantes. Toda a empresa caminha para a mediocridade. Tá? E é o trabalho do líder, nós como líderes, empurrar esse declínio mais para frente. Quer dizer, imagina o seguinte, toda empresa, se eu parar de trabalhar e melhorar ela, inovar dentro da empresa, treinar as pessoas, construir, estar inovando nos meus produtos e serviços, no meu processo, no meu atendimento e tudo mais, se eu parar de fazer isso, se eu simplesmente fixar a tua empresa como ela está hoje, certo? Do jeito que ela é. Se eu fixar ela e a gente esperar 5 anos, provavelmente ela está muito mais embaixo do que a média atual. Por quê? Porque a tendência de toda a empresa, todo negócio, é cair. Essa é a tendência natural. É cair, é queda. O que a gente faz como líder? A gente está sempre inovando e organizando essas coisas e criando estratégias novas, buscando os novos produtos, serviços, inovações e tudo mais, porque a gente está tentando empurrar essa queda para frente. Então a gente puxa para cima. Então, o natural da empresa é puxar para baixo e nós puxamos para cima. O que tu tem que ter em consciência a partir desse momento? As tuas estratégias para dentro e para fora do negócio vão definir se tu vai cair, quer dizer, tu vai seguir a tendência, vai seguir na mediocridade, ou tu vai subir, tu vai conseguir quebrar esse platô e vai começar a voltar a crescer o teu negócio. É as tuas decisões que vão definir isso.
e principalmente as decisões a nível estratégico, quer dizer, que tipos de estratégia tu está utilizando interna e externamente, tá? A fogueira é quase sempre confortável, que eu comentei. Não confunda platô com teto, que é muito engraçado essa questão, porque algumas pessoas, quando chegam num platô e elas já tentaram de tudo, elas dizem assim, não, é o limite do negócio. Esse negócio não passa mais daqui. Por quê? Porque ao invés de enxergar o platô como um chão, enxerga como um teto. Quer dizer, cheguei no limite, ele não passa mais disso. Por mais que eu invista, por mais que eu faça coisas, ele não passa disso. E aí, um ponto importante. Se tu tá trancado em um platô, isso é uma questão bem importante dentro dessa primeira etapa da palestra. Se tu tá trancado num platô, é provável que tu esteja utilizando as mesmas coisas para tentar sair do lugar. E é muito mais provável que tu esteja só aumentando a intensidade sobre as mesmas coisas. Por exemplo, Alisson, a minha empresa atualmente, até agora, ela veio crescendo com um anúncio específico de uma campanha que a gente tem no Facebook, no Instagram ou alguma mídia específica. E ela veio crescendo. Só que, no último ano, a gente quase não teve crescimento, foi quase nulo. A gente se manteve numa média de faturamento, entende? Só que eu fui lá e dobrei a quantidade de dinheiro nos anúncios, eu dobrei o investimento que a gente tinha e não surtiu efeito. Quer dizer, eu não saí da média mesmo dobrando. Na verdade, só dobrou o custo de aquisição de um cliente. E aí tem um ponto. Normalmente, quando a gente chega num grande platô dentro do nosso negócio, fazer as mesmas coisas com mais intensidade não é o que vai mudar o resultado. Então tem algumas regrinhas aqui que tu deve seguir se tu tá num platô desses. Primeiro, o que normalmente gera uma quebra, um rompimento desse platô. Uma nova mentalidade, decisões diferentes dentro do teu negócio, conhecimentos diferentes ou habilidades. Aqui tem algumas coisas, novos riscos, não está aqui, mas é importante também. Riscos diferentes. Por exemplo, normalmente tu está acostumado a tomar X risco e Y risco. Novos riscos ou riscos diferentes podem te trazer crescimento maior. Além disso, as pessoas, né? Tua relação com as pessoas, teu networking e internamente as pessoas, mudanças nesses sentidos podem gerar crescimento ou fazer a tua empresa voltar a crescer. Perfeito? E aí vamos para o próximo nível. Agora, o que a gente fez até aqui? A gente entendeu o que a gente está fazendo. Claramente, em que posição a gente está. Alguns já identificaram, pô, eu estou num platô. Alguns identificaram, não, eu estou numa escalada. Neste momento eu estou crescendo. Nos últimos X meses eu estou crescendo. Alguns identificaram, infelizmente, que estão numa queda. Hoje, talvez, bem provavelmente, já identificaram isso. Mas agora entenderam que esses padrões são comuns. E eu tenho estratégias e táticas diferentes para lidar com esses padrões diferentes. Agora, o que eu falei desde o começo? Que eu ia mostrar como que tu vai acelerar esse crescimento. Não só como tu vai levar para o próximo nível, mas durante a palestra eu falei o seguinte, muitas vezes a gente está trancado no nível, a gente não sabe o que fazer. Como é que eu acelero a descoberta para voltar a crescer? Porque meu objetivo aqui é levar o teu negócio para o próximo nível. Talvez ele esteja no nível 0, eu tenho que levar para o 1. Talvez esteja no nível 10, eu tenho que levar para o 11. Então, o que tu tem que ter clareza? Os padrões. Você está no platô agora, a gente vai olhar para isso, vai criar uma estratégia. E agora eu vou te ensinar exatamente isso. Como é que a gente vai acelerar este padrão, perfeito? E aí, para acelerar esse padrão, eu criei um método simples, tá? Que a gente vai passar por 6 passos aqui que tu vai aplicar dentro do teu negócio a partir de agora. Primeiro passo, que é extremamente importante e talvez 90% dos erros de crescimento dos negócios estejam aqui. Tanto é que, em alguns momentos, eu já trabalhei com muitas empresas, por exemplo, eu estava mês passado em um grupo grande de faculdades. O que a gente teve que mudar dentro do negócio, que estava com faturamento extremamente alto, um grupo grande, foi um detalhezinho. A gente mudou e a gente aumentou em 10% o faturamento mensal. Quer dizer, um detalhe, mas foi aonde? No mapeamento. Justamente na parte que todo mundo ignora. E aí, o que é mapeamento? O que eu tenho que fazer nesse momento do mapeamento? A principal coisa que tu tem que fazer é mapear os ambientes do teu negócio. Isso é bem simples. Imagina o seguinte, o teu negócio, eles têm 2 ambientes que tu tem que conectar. Então, tu sempre tem um ambiente externo, que é tudo aquilo que tu não controla. Então, por exemplo, o que está no ambiente externo que eu não controlo? O meu cliente. Meu cliente está no ambiente externo. Quer dizer, eu não posso controlar ele. Chegar no meu cliente e falar assim, não, chega aqui dentro da minha loja, tu vai comprar 10 mil reais agora. Não posso, entende? Porém, eu posso influenciar o ambiente externo. Então, o que está no ambiente externo? Está o meu cliente, os meus concorrentes, potenciais parceiros. Quer dizer, tem coisas no ambiente externo. E eu tenho que observar elas, por quê? Porque eu não controlo. Eu posso influenciar, mas eu influencio um pouco. Mas, basicamente, o meu controle é quase nulo. Agora, o que está dentro do ambiente interno? É tudo aquilo que eu controlo. Ou seja, a minha marca, o meu negócio como um todo, meus processos,
a minha equipe, eu como líder, meus produtos e serviços. Quer dizer, isso tudo está no ambiente interno. Qual o teu trabalho como líder de um negócio? Enxergar tão bem o ambiente externo e criar uma conexão. Quer dizer, quando eu enxergo, eu tenho clareza do ambiente externo, eu tenho a capacidade de construir uma conexão melhor entre esses ambientes. Ou seja, eu consigo fazer com que, vamos imaginar um cenário, o meu cliente normalmente ele toma a decisão com base em tais informações, que são os critérios de avaliação. Então, ele normalmente quando ele vai comprar, por exemplo, vamos dizer que eu venda sapato. Quando ele vai comprar um sapato, ele leva em consideração a cor, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas talvez a coisa mais importante para o meu cliente é o preço. Ou não, para outros negócios vai ser a marca. Vende mesmo sapato, só que a marca, para aquele tipo de cliente, é mais importante. O que eu faço? Eu identifiquei isso, eu olho para os meus concorrentes. O que eles estão focando na comunicação deles? No preço, na marca, o que é? Aí eu identifiquei, tudo do ambiente externo. Eu estou entendendo, estou mapeando o ambiente externo. Quando eu mapeei isso, eu vou criar uma conexão, ou seja, eu vou adaptar o meu ambiente, a minha comunicação, a minha estratégia para se conectar com isso. Então, basicamente, quando eu identifico alguma oportunidade no ambiente externo, eu movimento o ambiente interno para se conectar melhor. Só que isso acontece toda hora. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo da empresa de software, a Great Pages. Quando a gente fundou ela, o que eu percebi no mercado? Eu olhei para o mercado, olhei para o cliente e pensei assim, esse cliente, normalmente, quando ele vai escolher uma ferramenta do meu tipo, tá? Ele olha para tal coisa e tal coisa. Então, por exemplo, ele olhava para facilidade de criação, ele olhava para preço, perfeito? Ele olhava para essas variáveis. Aí eu fui olhar para o meu mercado. O que todo mundo estava dizendo? Menor preço, olha aqui, tipo assim, tu vai criar o teu site em 5 minutos, perfeito? Eles estavam focando nessas variáveis que o cliente estava observando. O que eu fiz? Que essa é a minha estratégia que, tipo assim, fez a gente crescer muito rápido no início. Eu identifiquei uma variável que o cliente não estava olhando. Por exemplo, velocidade de carregamento. Quando eu percebi que velocidade de carregamento era muito importante, principalmente para quem está focando em crescer muito na internet, porque, por exemplo, se o teu site carregar em 1 segundo, ele vai ter uma quantidade de acessos. Porque, por exemplo, se eu botar um anúncio e mandar 1000 pessoas para o teu site e ele carregar em 1 segundo, talvez 950 cheguem ao site. Esperem 1 segundo para o site carregar. Se ele demorar 2 segundos, talvez 850 pessoas cheguem ao site. Se ele demorar 3, talvez 800. Se ele demorar 4 segundos, talvez chegue 700 pessoas no site. Quer dizer, tu pagou em anúncio para botar 1000 pessoas no site. E chegou só 700 lá, visualizações de página, né, que a gente tem na internet. Qual é o ponto sobre isso? Quando a gente entende que isso aqui é um critério, então quer dizer, os meus clientes potenciais estão perdendo talvez 30%, 40% do dinheiro que eles estão investindo porque as pessoas não chegam ao site. Então, logo, eu posso criar uma estratégia de comunicação que fale para eles assim, vocês não estão olhando para o ponto principal, que é esse aqui. E aí, o que eu fiz? Coloquei a minha comunicação toda, a plataforma mais rápida, não sei o que lá, e comecei a ensinar as pessoas de que se o site carregasse lento, eles perderiam clientes. Então, várias empresas como Exame, assim, Oi, Vivo e grandes empresas começaram a vir trabalhar com a gente, por quê? Porque eles perceberam que isso fazia diferença no negócio deles. Talvez a cada 1 milhão eles estavam botando, tinha um exemplo da Localiza, cada 1 milhão estava colocando 230 mil reais fora. Por quê? Porque as pessoas não chegavam até o site. Elas clicavam, mas não chegavam. Ou seja, eu identifiquei um gap, identifiquei uma brecha nesse mercado. O que eu fiz? Eu adaptei a minha comunicação e o meu produto para focar nessa brecha. Agora, com um bom mapeamento, quer dizer, se tu entender bem o ambiente externo e conectar bem esses ambientes, tu vai fazer um planejamento. Quer dizer, agora que eu entendi isso aqui, eu vou criar um plano. Eu vou criar uma estratégia para isso e eu vou criar um plano de ação para executar essa estratégia. Que a gente já vai ver sobre isso, tá? Que daí, basicamente, esse planejamento tem que criar uma estratégia e aí eu vou deixar um material para vocês aqui, que vai estar em QR Code daqui um pouquinho, que basicamente esse material vocês vão conseguir aplicar no negócio de vocês. Então, eu vou planejar, vou criar minha estratégia, então tu vai criar, e daí com esse material que eu vou te entregar, tu vai conseguir desenhar toda a tua estratégia dentro de um canvas, e daí tu vai conseguir criar um plano de ação para executar. Isso é o planejar. Tá, Alisson, planejei. Qual é o próximo passo? Criar. Basicamente, tu criou um plano, agora tu tem que executar ele. Então, tu vai criar ele e vai comunicar com o mercado. Tu vai colocar aquele plano para rodar. Aí é simples. Mapeei o ambiente, criei uma estratégia, um plano de ação, que é o que vai estar com a aula detalhada ali, com todo o material. Aí eu criei isso, eu vou executar isso no mundo, vou criar. Aí depois eu vou comunicar isso. Aí depois é simples, eu vou coletar as informações. Quer dizer, quantas vendas eu gerei? Quantos leads eu gerei? Quais foram as taxas? Quantas pessoas clicaram no meu anúncio? Todas as informações eu vou coletar. E aí depois eu vou entrar em análise, quer dizer, eu vou analisar esses resultados para quê?
gerar um mapeamento melhor. Ou seja, é um ciclo. A gente mapeia, a gente vai passar por todas as etapas e no final, quando a gente tiver uma análise do que gerou de resultado aquilo que a gente já fez, a gente vai mapear de novo. Quer dizer, eu vou pegar essas informações e vou conectar no meu mapeamento para melhorar ele. Basicamente, eu posso te dizer uma coisa. Já escalei alguns tipos de negócio em algumas áreas de atuação para qualquer tipo de produto ou serviço, B2B, B2C, e essa é a lógica mais simples de todas. A gente usar um ciclo de crescimento. Só que agora eu vou te mostrar a parte mais importante. Aliás, isso aqui é interessante, é pensar, agir e medir. É um resumo do ciclo, né? Que a parte estratégica está dentro do pensar e metade do medir, e a parte operacional, a parte de colocar a mão, assim, a trabalho mesmo, está dentro do agir e metade do medir, que é o coletar. Agora, se quiser acelerar, acostume-se com a velocidade. Isso é um ponto interessante. Dá uma olhada nesse gráfico. É aquele gráfico que a gente estava vendo até agora. Só que olha isso. Pensar, agir e medir. Isso é um ciclo. A gente acabou de falar. Só que olha isso se conectando. Um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Tudo o que eu fiz até agora para crescer qualquer tipo de negócio, indústria e qualquer outra área, foi justamente seguir esse padrão. Eu entendo que eu tenho platôs e eu entendo que eu tenho as escaladas. Eu criei um ciclo que eu encaixo dentro disso. Então eu vou pensar, vou criar todo o meu planejamento, eu vou mapear, eu vou planejar, vou criar as coisas, que tu vai ver ali que está em vermelhinho, aí eu vou executar, para ter um crescimento. Se eu executei a coisa certa, quer dizer, eu criei o planejamento certo, eu vou ter um crescimento grande. Se eu não acertei tanto, talvez pequeno, e se eu errei tudo, eu vou ter quase um crescimento nulo. Né? Minha estratégia vai dar quase zero de resultado ou 0 de resultado. Se eu for fazendo ciclos dentro disso, a tendência é que eu vá melhorando as minhas estratégias e até criando estratégias novas, que é justamente o que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. E aí, a gente tem o último passo, né? Que é um padrãozinho que eu entendi depois de muito tempo, que é o seguinte: a cada 3 a 5 ciclos que a gente tem um que a gente chama de descansar, que é um platô maior. Vocês perceberam que eu falei que dentro do Great a gente teve 19 meses, 5 ciclos de crescimento, certo? Então quer dizer, a gente cresceu, parou, organizou a casa, reestruturou. Cresceu de novo X%, parou, organizou a casa e reestruturou para voltar a crescer. A gente fez isso 5 vezes. Hoje a gente está pós 5º ciclo de crescimento. E basicamente a gente demorou muito mais tempo nesse platô do que o normal. E aqui eu vou passar algumas médias, mas é muito importante que tu não leve em consideração que a média deve ser usada para o teu negócio de uma forma tipo, nossa, tem que seguir esse padrão. Não, é uma média. É só uma média que eu já tive nos negócios que eu já trabalhei. Em platô, em média, em um platô, a gente para entre 7 e 28 dias. Quer dizer, a gente para normalmente até 4 semanas, até um mês aí dentro de um platô. Dentro de escaladas, a gente mantém um tempo médio aí de 7 até 90 dias. Quer dizer, dependendo da estratégia que está rodando, ela é de curto prazo, por exemplo, está fazendo só um sorteio, ou uma estratégia de longo prazo, que ela demanda mais tempo. Aí tu vai citar até uns 90 dias, talvez é o suficiente. Então, tu tem ciclos de crescimento. E o descansar, talvez tu mantenha aí de 30 até uns 90 dias também, parado, organizando a casa para voltar a crescer. Isso é bem comum e eu já repliquei isso talvez em negócios meus, num 6 negócios diferentes. Porque daí eu consigo viver isso de verdade quando é o meu negócio, quando é de outra pessoa. E eu digo, talvez o descansar seja uma coisa muito importante para a maioria dos negócios. Por quê? Porque tu arruma grandes problemas dentro do negócio que tu não arrumaria naqueles 30 dias que tu para num platô menor. E aí, depois de tudo isso, de ter explicado toda essa estrutura, a gente fala sobre o Canvas, que é uma estrutura para desenhar a estratégia do teu negócio. Quer dizer, Alisson, eu entendi, eu estou hoje num platô, hoje estou numa escalada, mas eu vou talvez chegar num platô logo, e quando eu chegar no platô, eu preciso criar uma estratégia para sair dele. Como que eu faço isso? Eu uso essa ferramenta que eu fui criando durante o tempo, talvez nos últimos 12 anos, assim, talvez nos últimos 4 anos ela esteja exatamente do mesmo jeito. Eu acredito que cheguei num ponto onde eu consigo usar ela para qualquer caso. E essa estrutura, ela basicamente vai estar para download daqui a pouquinho, tá? Vai ter um QR Code aí. Mas uma questão que é importante, para a gente finalizar esse ponto, né? Quando vai ser a tua última escalada? Por que eu te pergunto isso? Porque eu já vi inúmeros empresários tocando negócios, chegando até um certo nível de faturamento e parando. Quer dizer, acha que ali é o suficiente, entende? Isso não está errado como um todo, porque alguns param simplesmente porque eles acham que, cara, era isso que eu queria mesmo, entende? Eu tenho a vida que eu quero, eu tenho os resultados que eu quero e pronto. Mas outras pessoas param simplesmente porque acreditam que não conseguem sair dali, entende? E aí eu te pergunto uma coisa, quando que vai ser a tua última escalada, né?
Porque talvez uma das coisas mais tristes da vida é justamente ver que alguém cansou. Alguém disse, chega, tipo, não quero mais escalar. Seja com 80, com 50 ou com 20 anos. Porque acontece mais do que a gente imagina. Com 20 anos a pessoa acha que cheguei no ápice da minha vida, não quero mais nada a partir daqui. E tudo bem, só que tu tem que ter consciência se é realmente o que tu quer ou se é algum medo, algum tipo de receio que tu tem de crescer o teu negócio. Aí uma frase para finalizar é, cada um tem a vista da montanha que escalar. Isso é muito importante, por quê? Porque quando tu olhar para o lado e tu ver outros negócios, tu vai perceber se é realmente o que tu quer estar ali e parar naquele platô, ou é porque tu está com medo. Porque se tu olhar para o lado e ver outro negócio num nível muito maior e tu sonhar com aquilo e tiver vontade de ter aquilo, provavelmente só está num platô no teu negócio por medo. E aí tu tem reações. Todo esse material aqui está aí disponível para vocês e é importante tu entender como é que tu sai dele se tu precisar. E aqui fica o material aí para vocês fazer o download da aula, tem uma aula completa, um vídeo completo, com tudo explicando como é que tu cria essa estratégia. O que eu precisava que tu entendesse aqui? Quais são esses padrões, como que a gente acelera ele usando o ciclo e como que tu cria as estratégias para sair desse ponto. Perfeito? Muito, muito obrigado pelo tempo de vocês e eu espero de verdade que com todo esse conhecimento que eu passei aqui, vocês consigam levar o negócio de vocês para um próximo nível. Você sabia que orientação sexual e identidade de gênero são duas coisas diferentes? A orientação sexual é a atração afetiva que se sente por outra pessoa. Pessoas que se sentem atraídas pelo mesmo sexo são homossexuais. Sexo oposto, heterossexuais. Tanto homens quanto mulheres são bissexuais. Já a identidade de gênero diz respeito a como a pessoa se sente e se percebe em relação ao seu gênero. Nesse caso, a pessoa pode se identificar como mulher, como homem, como transexual, não binário, travesti e outros. Agora, não vale mais errar, hein? Agora você já sabe. Em 2020, o mundo se viu abalado por uma ameaça invisível e mortal. A humanidade precisou se reinventar. Lockdown, home office, e-commerce, delivery, distanciamento social, protocolos de segurança e uso obrigatório de máscaras foram apenas algumas das ações que nos levaram ao novo normal. Em meio a esse novo cenário, a Dux Grupo potencializou suas inovações em soluções para a saúde humana. Nós especialistas concentraram todos os esforços para encontrar uma maneira de reforçar a segurança de quem precisa estar exposto diariamente. Reconhecida por ser líder no controle de gases e odores, a Dux Grupo desenvolveu o desinfetante Duo Germe H, uma poderosa solução para a desinfecção de ambientes, que age segundos após sua aplicação e tem eficiência comprovada e duradoura contra o coronavírus. Ainda preocupada com a proteção das pessoas, a Dux Grupo lançou o Dux Defender Pro, um antisséptico corporal hidratante de alta eficiência contra vírus e bactérias, com ação comprovada por até 4 horas. Ele não é inflamável e nem volátil, ao contrário do álcool 70%. Os desafios encontrados ainda são muitos, mas algumas soluções já existem e são eficientes, para que a humanidade consiga conviver com essas dificuldades e renovar sua esperança na ciência e no potencial consciente e solidário de cada um de nós. O seu novo normal conta com as inovações Dux Grupo. O mundo está em constante transformação. Encontramos novas formas de estudar, de trabalhar, de nos locomover. Agora é a vez da sua carreira. Chegou Peixe 30, a rede profissional da nova economia que conecta pessoas e empresas com vontade de crescer. Com Peixe 30, você fica integrado com as melhores oportunidades do mercado e dá aquele upgrade na sua carreira. Peixe 30, venda seu peixe em 30 segundos. Baixe o app.